Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Nova concurso, professor Dorival Conte Júnior, para quem não me conhece ainda, língua portuguesa é minha disciplina. Mas neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre esse assunto que você vê na tela aí, o chamado figuras de linguagem. Esse é um tipo de assunto que é questionado em alguns concursos, não são todos. Mas quando aparece esse assunto, muita gente tem dificuldade, pergunta, né? O que é isso, figura de linguagem? Vamos esclarecer algumas para vocês aqui principais. Vem comigo aqui, ó. Bom, figuras de linguagem são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida. Então é fundamental saber identificar as diversas figuras de linguagem, pois dessa forma é possível interpretar melhor os diferentes tipos de textos. Então eu vou trazer para vocês a classificação das figuras de linguagem. Então, na verdade, gente, o que é a figura de linguagem? Ele é um estilo, né? É um estilo estilístico. Então, é usado recursos, né, usados na fala ou na escrita, para tornar mais expressiva a mensagem, para dar mais ênfase. Então, é um recurso estilístico. E aí a gramática classificou as figuras de linguagem, né, dividida aqui, ó, figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção ou de sintaxe, e as chamadas figuras de som. São essas quatro aí. Aí nessas quatro, eu vou separar algumas das principais, as fundamentais, aquelas que podem trazer uma confusão, né, para o candidato, para a gente saber a diferença, tá? Bom, primeiro nós temos aqui as chamadas figuras de linguagem de uma forma geral, tá? E essas figuras de linguagem de uma forma geral, elas vão trazer para nós aqui, ó, as chamadas figuras de palavras, como aqui, por exemplo, ó. Então tem aqui, ó, comparação, né? Deixa eu pegar aqui um. Aqui, pronto. Então você tem figuras de palavras, você tem lá como comparação, metáfora, metonímia, catacrese, perífrase, antonomasia e sinestesia. Depois, as figuras de pensamento, antítese, paradoxo, oxímoro, olha que legal esse nome, né, cara? Ironia, eufemismo, hipérbole, prosopopeia, personificação, gradação, clímax, apóstrofe. Depois as figuras de construção de sintaxe, elipse, zeugma, muita gente confunde esses dois, eu quero mostrar para vocês a diferença. Hipérbato, inversão, polissíndeto, assíndeto, anacoluto, silepse, pleonasmo, anáfora. E figuras de som, aliteração, assonância, onomatopeia, paranomásia. Então, os nomes esquisitos aqui, mas não se preocupem com isso, não. Então, na verdade, gente, são 27 figuras de linguagem divididas em figuras de palavra, né, figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de construção ou de sintaxe e figuras de som. Vamos pegar aqui a metonímia. E por que eu vou trazer a metonímia para vocês, pessoal? Por causa disso, quer ver? A metonímia, ela consiste na substituição de um termo por outro termo com o qual existe uma relação de sentido. Então, uma relação de significado. E nós vamos dividir, né, a gramática divide em a metonímia da parte pelo todo, do autor pela obra, continente pelo conteúdo e marca pelo produto. Vou dar um exemplo de cada um deles aqui, ó, para vocês, ó. Parte pelo todo, olha como é facinho de entender, ó. Não tinha teto em que se abrigasse. Esse teto, essa palavra teto, na verdade, ela está se referindo à casa. Então nós temos aí uma figura de linguagem chamada metonímia, a parte pelo todo. Então ele dividiu, pegou só a parte do teto para se referir à casa. Autor pela obra, ó, procurou no Aurélio o significado daquela palavra. Esse Aurélio, é claro que é o dicionário. Continente pelo conteúdo, bebeu um copo de leite e comeu uma tigela de cereais. Na verdade, você não bebeu, né? O ele ou ela não bebeu um copo e nem comeu uma tigela. Então, esse é o tal do continente pelo conteúdo. E a marca pelo produto, isso é muito utilizado aqui no Brasil, né? Comprou um Presto Barba, na verdade é uma lâmina de barbear, né? Uma Bic, que na verdade é uma caneta, e um Danone, que na verdade é um iogurte, né? Então, essa é a chamada metonímia. Aí a gente tem o eufemismo e a hipérbole. Vamos ver a diferença que há entre essas duas. O eufemismo, ele também é muito utilizado aqui por nós, na nossa cultura,
que é no sentido de suavizar algum tipo de expressão. Então, por exemplo, ele passou desta para melhor, no lugar de eu falar que ele morreu, eu vou dizer que ele passou desta para melhor. No lugar de eu dizer que Paulo é mentiroso, que ele mentiu, eu vou dizer que ele faltou com a verdade. Isso é um eufemismo. A hipérbole já tem a ver com exagero, né? Consiste em exagerar uma ideia. Ó, não vejo o João há séculos. Né? Claro que esse há séculos não existe, né? Não tem como você não ver a pessoa há séculos, porque a gente não vive séculos. Queria gritar 700.000 vezes, né? Não ia aguentar fazer isso. Então, hipérbole significa exagero. O eufemismo é o contrário, é abrandar, né? Fazer algo bem abrandado, para a gente disfarçar um pouco aquela situação. Então, ele passou dessa para melhor, ele morreu. Né? Ó, Paulo não mentiu, Paulo faltou com a verdade, então é mais suave. A hipérbole já é o contrário, né? Já é um exagero. Elipsis eugma. Muita gente tem dificuldade aqui. Pergunta qual que é a diferença, né? A diferença é bem simples, ó. O elipse é uma omissão intencional de um termo que ele é facilmente identificável no texto. Ou seja, é uma expressão que está implícita. Ó, saímos de madrugada da casa dos parentes. Eu tenho a omissão do pronome nós. Onde ele está escondido? Nós saímos. Né? Quem é que saímos? Nós. Na minha mesa, papéis e livros. Aí eu tenho o verbo haver, né? Na minha mesa havia papéis e livros. Isso é uma elipse. É um elemento que está facilmente compreensível dentro de um contexto. Ele está interpretado. Já o zeugma, ele também é um elemento interpretado, mas ele consiste nessa interpretação de um termo que já foi citado anteriormente. Olha lá. Uma parte de mim é multidão, outra é estranheza. Ou seja, uma parte de mim é multidão, outra parte de mim é estranheza. Parte de mim está implícito aí, escondido nessa vírgula. E é uma expressão que já foi mencionada antes. Né? Tá aqui, ó. Uma parte de mim. Então a diferença do zeugma para a elipse é que a elipse, o termo é intencional, ele está omisso, ele não aparece em lugar nenhum. Você vai identificar pela interpretação. No zeugma, ele aparece de forma anteposta. Olha a frase B. Jogo futebol, você tênis. Né? Jogo futebol, você joga tênis. Nesta vírgula está implícito o verbo jogar, ó, que apareceu antes. Então, isso é o chamado zeugma. Fechou? Vamos para o pleonasmo agora. Pleonasmo também muito utilizado, consiste na repetição de um termo para realçar o sentido dele. Na verdade, não é um erro, né? Mas é apenas um realce. Então, a mim me enerva o ardor com ele vibra. A mim me... Esse mim e esse me se refere ao mesmo termo. Então, uma repetição aí que é desnecessária, mas para dar ênfase, né? E rir o meu riso e derramar o meu pranto, Vinícius de Moraes. Rir só pode ser o riso, assim como o mim só pode ser o me. Então, quando o autor escreve a mim me enerva, o ardor com que ele vibra, esse mim e esse me tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido, assim como rir o meu riso. Acontece que do pleonasmo criaram o chamado pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso é uma repetição desnecessária de algum termo, alguma ideia na frase. E essa, na verdade, ela não é uma figura de linguagem, mas é um vício de linguagem, chamado de vício. Que acontece muito, olha lá, encarar de frente, elo de ligação, conviver junto, repetir outra vez. Então, se encarar só pode ser de frente, isso é um vício, né? Elo de ligação, se é elo só é ligação, conviver só pode ser junto, se é repetir, só pode ser outra vez. Tá? Então, tá aí uma das principais figuras de linguagem para vocês aí. Claro que existem outras figuras de linguagem, vocês viram lá, né? Que tem outras expressões que indicam figuras de linguagem, 27, né, ao todo, mas algumas dessas principais. Eu sugiro que você faça o estudo daquelas que você tem maior dificuldade. Eu trouxe algumas principais para vocês,
justamente para ter uma ideia daquilo que cai, então, algumas diferenças, por exemplo, como zeugma e como elipse, né? Como o exagero lá, como no caso do pleonasmo e o pleonasmo vicioso, algumas figuras de linguagem que trazem um pouquinho de confusão, são as principais. Então, raramente banco examinadora questiona figuras de linguagem pouco usuais. Mas é interessante você dar uma olhadinha para você saber do que se trata. Com certeza, mas certamente, todos os exemplos que vocês estudarem de figuras de linguagem, que inclusive nós temos aqui nas nossas aulas, você vai se identificar com esses exemplos que são situações que nós usamos no dia a dia, inclusive, em alguns casos. Legal? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Valeu!